existir uma conexão dele com esse espírito dessa menina, até mesmo a justificativa e a explicação dela ser de tão longe, que era para não facilitar esse encontro dessas duas almas, desses dois espíritos, que se encontrassem não daria bom. Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso da família de Itaperuna, um dos casos mais macabros que a gente viu nos últimos tempos, onde um adolescente de 14 anos tirou a vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão de 3 anos, por conta de um namoro virtual. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse caso, que você de repente pode estar acompanhando, vendo aí nos jornais, e eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre esse caso. É claro que tem gente que pode cair nesse vídeo aqui de paraquedas, não conhecendo o canal, e vai falar assim, bom, a essa altura não tem muito mais o que uma cartomante vê, né, sobre esse caso, já tá tudo esclarecido, todo mundo já sabe o que foi feito, como foi feito, mas sabemos que tem coisa que nem as autoridades vão conseguir ter acesso. Sobre a família, acontecia alguma coisa de errado dentro daquela família? Existiu algum outro motivo para esse menino fazer isso? Porque até então, né, existem aí informações de pessoas ao redor, mas ninguém tem como saber exatamente o que aconteceu. Se acontecia, se a família, por exemplo, passava por algum problema, ou até mesmo se dias antes pode ter acontecido alguma coisa entre eles que motivou que isso acontecesse, que não saibamos, né? Então tem coisa que as autoridades vão continuar sem resposta sobre esse adolescente, sobre ele, o que as cartas mostram sobre ele, o que a espiritualidade diz sobre ele, sobre a cabeça dele, sobre o coração dele. Se ele realmente não se arrepende de nada disso, se existe alguma explicação psicológica para isso, se existe algum problema nesse sentido. Porque eu sei que problema não é bem a palavra. Qual a explicação também espiritual para esse caso existe? Será que de repente tem algo que a gente não pode ver a olhos nus nesse caso? Também sobre a menina. E mais, de repente, só eles que estão envolvidos nisso? Será que não existe terceiros aí, né? Além deles dois que estão envolvidos nesse caso? Será que as cartas nos dizem sobre desdobramentos aí futuros, previsões de futuro sobre esse caso? O que pode acontecer, né? Ele vai ficar aí dentro desse tempo máximo de reclusão de menores que cometem esse tipo de infração, que não é nem considerado crime. Ele vai ficar aí esse tempo de 3 anos no máximo. Ele vai sair, como que vai ser, né? Vamos ver aí o que a espiritualidade diz sobre isso, orientações e esclarecimentos, o que as cartas e a espiritualidade confirmam, o que não. Principalmente a visão espiritual. A gente já vai entender direitinho aí como tudo isso aconteceu, fazer um resumo breve aí para vocês do caso e depois a gente parte para a leitura das cartas. Se você tá chegando agora por aqui, curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixe seu like no início do vídeo, já que é muito importante, ativa o sininho de notificação que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. Tem um link também que eu deixo sempre para vocês no comentário fixado e na descrição do nosso grupo VIP, que é principalmente para quem deseja ter acesso a ofertas e leituras em condições especiais, ter acesso antecipado aos conteúdos que a gente coloca aqui no canal. Então esse vídeo que vocês estão assistindo, possivelmente o pessoal lá do grupo já assistiu primeiro. E conselho gratuito das cartas para o grupo toda semana. Então corre lá participar. Eu vou estar aguardando vocês e qualquer dúvida é só chamar no número que está aqui na tela. Então é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, uma família composta por pai, mãe, 2 filhos, uma criança de 3 anos de idade e um adolescente de 14 anos de idade, que viviam em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Uma família, aparentemente, e porque aparentemente, mais uma vez, tem coisa que a gente não tem como ter certeza, até porque não estão mais para contar a história, infelizmente. Então, o que tem acesso, e até mesmo segundo ao que se via através de rede social, inclusive declarações da família para esse adolescente, postagens, né, do pai, da mãe,
para esse jovem, em momento nenhum aparentando ou demonstrando, por exemplo, que era uma criança ou um adolescente problema, né, que dava muito trabalho ou dor de cabeça, parecia um adolescente normal, uma família normal. E segundo, as pessoas ao redor também. Todo mundo diz que a família não aparentava ter nenhum problema, que parecia tudo tranquilo. E parece que esse jovem tinha um relacionamento virtual com uma moça do Mato Grosso, que também é menor, uma adolescente de 15 anos. Então ele tinha um relacionamento virtual com ela e, ao que tudo indica, segundo as informações que eles passaram, e provavelmente tem como ser comprovado tudo isso, né, através de perícia de celular e, né, aparelhos eletrônicos, 6 anos que eles tinham esse relacionamento. Então, se ele tem 14 e já há 6 anos ele tem essa namorada, então ele tem essa namorada virtual desde que ele tinha 8 anos. O que, né? Bom, será que a gente pode chamar isso de namoro, né? Criança não namora. Então, enfim, na visão deles, né? E da forma que eles rotularam aí um namoro. Então não vamos entrar muito nesse mérito, né? Só importante a gente ter em mente que era um relacionamento virtual que eles tinham já de anos, 6 anos, então era uma relação aí bem estreita. Parece que eles se conheceram através de um jogo online, trocaram informações e esse relacionamento foi se intensificando, se fortalecendo. Como ele morava aqui no Rio e ela em Mato Grosso, era um relacionamento, né, e a distância eles nunca tinham se visto, mas eles faziam aí, né, promessas e juras e planos, e ela havia já convidado ele para ir morar com ela, para ir até ela, para largar tudo e viver com ela, e isso foi se intensificando principalmente recentemente, ultimamente. Então parece que recentemente, talvez esse ano, né, esse menino de 14 anos, lembrando, não temos e não podemos passar nenhumas informações sobre esses jovens porque são menores e protegidos assim por lei. Esse jovem e essa moça estavam com esse plano dele ir morar lá com elas, se mudar, viajar, enfim. E ele falou sobre isso com os pais, só que obviamente, pelo menos, né, seria realmente o certo a se fazer, eles não permitiram, né? Como assim você só tem 14 anos, vai simplesmente se mudar para o Mato Grosso ou viajar para o Mato Grosso para viver com a sua namorada de 15 anos? Eu não sei até mesmo se tem essa confirmação de que eles tinham conhecimento desse relacionamento, ou se foi só quando ele falou sobre isso recentemente. Então parece que os pais proíbem ele de ir, proíbe ele de continuar, né, com esse contato, com esse relacionamento. E aí que a coisa muda um pouquinho o tom. Com essa proibição, eles começam a enxergar os pais como inimigos, empecilhos, para que eles pudessem ficar juntos. Então já começa ali todo um discurso de ódio mesmo para com os pais. E a menina, por sua vez, começou a pressioná-lo, dizendo que ele tinha que ir até ela, que de repente se ele não fosse, ele não seria homem de verdade, que não amava ela de verdade. Então houve uma influência aí muito grande dessa moça sobre ele, a gente não sabe até que ponto, né? Se de repente não existisse essa influência, se ele não faria, isso as cartas vão dizer. E o menino começou a acumular e alimentar ainda mais ódio pelos pais, chamando eles até mesmo de seres nojentos, dizendo que já estava cansado e que tirar a vida dos pais seria algo inevitável, que isso teria que ser feito. E é óbvio que nesse contexto, dentro desse cenário, namorada virtual, conhecendo através do jogo, eles alimentavam muito essa situação de jogo online, jogo agressivo ou de violência, e obviamente que isso também levantou uma discussão, novamente, que não é de hoje, a gente sabe, de pessoas que cometem esse tipo de ato, né, de influência de jogos online. E parece que nesse caso também e eles fizeram tudo como se eles estivessem jogando, né? Como se fosse tudo um roteiro desse jogo que eles jogavam. Então, na madrugada do dia 21 de junho, ele pegou uma arma que era de seu pai, que ficava aparentemente embaixo do colchão. Ele era CAC e tinha porte legal para ter esse tipo de objeto em casa. Então, não era algo que era ilegal, ele poderia ter.
Eu não sei se é legal se manter a essa altura e tão acessível assim, principalmente tendo 2 crianças em casa e um menor, né, de 3 anos também, né, além do de 14. Mas ele pegou. Parece que ele teria ido dormir com os pais. Eu não sei se estavam dormindo todos juntos no quarto, todos incluindo o de 3 anos, ou se o de 3 anos estava, por exemplo, no quarto dele. Mas ao que tudo indica, o de 14 anos teria ido dormir no quarto dos pais. Eu não sei se numa cama separada, na mesma cama. Parece que era por conta aí de um ar-condicionado. Tinha ar-condicionado só no quarto dos pais. Então, quando fazia calor, ia todo mundo dormir lá. Ou se foi só o menino, enfim. Eu sei que ele estava nessa noite no quarto dos pais. E teria esperado todo mundo dormir. Parece que ele teria tomado até um pré-treino, alguma coisa de repente contendo cafeína ou energético, para se manter acordado, esperar que todo mundo tivesse em um sono profundo para agir, para que ele fosse ali o único acordado no momento em que tudo aconteceu. Pegou esse objeto, tirou primeiro a vida do pai, né? Obviamente, porque se de repente fosse outra pessoa, o pai acordaria e poderia impedi-lo. Então, tirou primeiro a vida do pai, depois da mãe, depois do irmãozinho. E a explicação dele por ter tirado a vida do irmão também é porque ele disse que ele não queria que o irmão crescesse sem os pais e não sofresse com toda essa situação que aconteceu. E enquanto tudo isso acontecia, ele trocava mensagens com a namorada. Então a namorada não só incentivou, quanto sabia de tudo, né? E também estava presente enquanto tudo acontecia. Então ele, bom, tirei a vida do meu pai, tirei a vida da minha mãe, tirei a vida do meu irmão. E ela, isso. Vamos pro próximo, agora próximo passo. Parece até mesmo que teve troca de fotos ali. Ele havia mandado foto depois do ato cometido ali dos corpos para ela. E ela ia dando dicas aí, orientações do que ele poderia fazer, né? E feito tudo isso, depois ele sabia que o próximo passo seria esconder, né? Fazer a ocultação. E parece que ela participou aí também desse processo. Eu não sei se ela estava em chamada com ele ou se eles ficavam trocando mensagens, mas de toda forma, participando ativamente de todo o processo. E parece que ele teria arrastado os corpos dos pais para a cisterna da casa. Então, ele colocou alguma coisa para facilitar que escorregasse para que, enfim, 14 anos, né? E corpos de adultos. E a gente sabe que depois, sem vida, fica ainda mais pesado. Então, de alguma forma, ele fez com que deslizassem. E colocou na cisterna da casa da família todos os 3. Depois limpou, obviamente, toda a cena para disfarçar. Eu não sei em que nível, em que estado que tava. Que a gente sabe que é difícil limpar tudo isso de uma forma que não fique visível, gente. É muito, muito líquido, né? Vocês sabem. Que fica, ainda mais se foi na cama, assim. Eu não sei de que forma que ele conseguiu, mas parece que aconteceu uma limpeza depois da casa para não ficar muito visível. Nos dias seguintes, parece que tudo normal, tudo estava acontecendo normalmente. Ele estava ali na casa, parece que ele estava limpando a casa. Dizia para os vizinhos, ou ele estava tentando manter uma versão de que os pais tinham viajado. De repente, nos primeiros momentos, né? Mas, enfim, parece que a avó, a mãe, eu acho que do pai dele, estranhou o sumiço da família. Foi até a casa, começou, né, ali questionamentos. Eu não sei se, inclusive, ela encontrou manchas, né? E parece que ele teria inventado uma história de que o bebê de 3 anos havia se machucado e os pais foram levar até o hospital. Enfim, isso aconteceu no dia 21. E a família, né, a avó e familiares ficaram procuraram em tudo quanto é lugar, hospital, na cidade, mas em algum momento, de alguma forma, né, eu não sei se ele chegou a contar ali pra alguém. E a família acabou levando ele até a delegacia porque ele tinha contado que fez isso com os pais no dia 25. Então foram alguns dias aí da família desaparecida e procurando, o que é bem esquisito, bem estranho, porque assim, a primeira reação de todo mundo quando algo nesse sentido acontece de uma família desaparecida, principalmente uma família e só um adolescente de 14 anos em casa sozinho, é denunciar, né, o desaparecimento.
fazer ali o boletim, comunicar às autoridades, mas isso só foi acontecer no dia 25. Parece que a avó tinha até mesmo escondido a arma, que era do filho dela, né, no caso, do pai do adolescente, retirado da casa porque ela estava com medo de que, com a presença das autoridades, encontrassem aquilo ali e poderia dar problema para o filho dela. Ela não sabia se era legal ou não. Enfim, eu acho essa parte um pouco esquisita no mínimo, mas parece que as autoridades não deram muita importância para isso. Não sei o que aconteceu antes ou depois, no sentido dele confessar e encontrarem os corpos, mas os corpos foram encontrados na cisterna, principalmente devido ao odor, porque parece que estava fazendo bastante calor e, enfim, alguns dias se passando, vocês já podem imaginar. Eles foram seguindo ali o cheiro e se depararam com aquela cena. Daí começou toda a investigação, olharam aparelhos celulares e dispositivos, né? Primeiro foram até ele e tudo mais, ele deu toda essa versão, parece que ele contou tudo tranquilamente, como se nada. Não demonstrando arrependimento, ele dizia que não tinha arrependimento nenhum, se ele pudesse fazer alguma coisa diferente seria só no sentido de, tentar não ser pego. Chegaram depois até a namorada. Encontraram ela, né? Foram até ela. A mãe parece que não sabia de nada. Inclusive, parece que a mãe havia tirado o celular da menina quando ela tinha 12 anos. O único acesso, segundo, né, as informações que ela tinha à internet era pelo computador, porque parece que ela tinha visto uma coisa ali que ela não tinha gostado quando a menina tinha celular aos 12 anos e retirou o celular dela. Então, assim, isso a gente entra num ponto que muitos questionamentos são feitos nesse sentido. Por que, né, que a família não monitora, né, os aparelhos, o celular, precisa estar ciente do que os filhos estão fazendo na internet, o que está no celular dos filhos e tudo mais, né, principalmente quando tem celular. E questionamentos a respeito disso. Será que essa família não via o que essa criança fazia na internet? Será que não via com quem não mantinha contato, o que ele estava conversando, o que ele estava planejando? Aí a gente não pode saber até que ponto, né, que isso acontecia ou não, que essa família fazia esse monitoramento, né, desse adolescente, mas parece que a mãe sim, a mãe da menina, no caso. E tanto que ela tirou o celular dela. Mas daí a gente tem um ponto também. Às vezes não resolve, né? Às vezes, assim, ela tinha acesso a esse celular, a mãe viu que ela não estava fazendo coisa certa, retirou. De alguma forma, ela continuou mantendo contato com esse menino. De repente, com acesso ao computador, sim, porque, né, de alguma forma ela fazia isso. Mas é importante citar isso porque muita gente usa isso para apontar, e principalmente a responsabilidade dos pais, óbvio, que tem que monitorar e tudo mais, mas, gente, desde quando isso impede alguma coisa? Todo mundo aqui, eu sei que eu não falo para adolescente, meu público não é esse, mas todos nós já fomos, né? E a gente sabe que quando quer dar um jeito para tudo. Então, eu não acho que culpabilizar nesse sentido seja o caminho. Muita coisa pode ser evitada, mas quando a pessoa quer, ela vai fazer. Então, às vezes, nem proibir, né, resolve, soluciona o problema. Então, parece que a mãe não sabia, a mãe da menina não tinha conhecimento de nada disso. Acho que ela nem sabia que tinha namorado a menina, né? Enfim, eles foram até a delegacia, a mãe foi até a delegacia para a menina prestar o depoimento, né? E lá a menina confessou tudo, inclusive parece que o plano também era, depois que ele fizesse isso com os pais, ele fosse até a cidade da menina, morar com a menina e depois tirar a vida da mãe da menina também. Então parece que a mãe da menina seria a próxima vítima. Então você imagina a mãe ficar sabendo disso. Por uma menina ali que, de repente, ela não tinha conhecimento de nada, você saber, assim, até mesmo que sua filha estava planejando tirar a sua vida. Ela, graças a Deus, teve a sorte, né, que os pais do menino não tiveram, mas ainda assim não deixa de ser muito complicada e delicada a situação. Então parece que com tudo isso, conclusão das investigações, os dois foram presos, né? A gente sabe que menores de idade não pagam por crimes e pela lei nem comete crime. É ato infracionário, né? Uma infração que comete e ficam reclusos cumprindo medidas socioeducativas por no máximo
3 anos. Isso é um ponto de discussão, né? E normal, toda vez que acontece esse tipo de coisa, e eu acho que é algo que a gente deve sim discutir, mas por enquanto é a lei, né? Por pior que seja. Então assim, meus joias, no mais, é isso, né? Eles agora estão detidos, parece que o inquérito já foi encerrado. Eu não sei se investiga algo mais no sentido de ter outras pessoas em conexão com isso, mas ao que tudo indica, não, foram apenas ali os dois, né? Mas tem toda essa influência dessa plataforma de jogos, né? A gente já viu casos sobre isso, e principalmente desses jovens adolescentes que cometem atentados, que cometeram atentados em escola e que tem todo um grupo por trás. Isso a gente pode ver que também essas cartas dão algum indício disso. Mas é isso, né? Vamos para a leitura e ver aqui, né, o que as cartas e a espiritualidade têm para nos dizer a respeito de toda essa situação. Difícil, né? Difícil demais tudo isso. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre todo esse caso. Toda essa situação que é bem delicada. Gente, importante dizer que, obviamente, a gente não tá falando de um caso não solucionado ou, enfim, que não tenha nenhuma explicação sobre ele. Então, obviamente que as cartas vão dizer o que a gente sabe porque a gente já tem acesso a muita informação, né? Então, não tem como ela contar uma história diferente. Então, pode ser que aqui, né, a gente acaba chovendo no molhado aí, mas faz parte. Porque daí as cartas introduzem esse tópico como ele solicitando aos pais essa mudança. E eu acho que esse realmente tenha sido o pontapé inicial. Então isso pode trazer pra gente, confirmar pra gente que foi a partir daí. Que, por exemplo, se não fosse isso, ele não teria, de repente, tirado a vida dos pais. Então, isso significa que a motivação, ela não foi outra, né? Não foi pelo simples prazer de tirar a vida e não foi também por conta do financeiro. Uma coisa acaba levando a outra porque, de repente, na ilusão deles, eles podem ter pensado que os pais permitindo, os pais dando esse aval e colaborando, de repente os pais poderiam mantê-lo lá. Então, né, seria ali menos um problema, eles não precisariam se preocupar com isso, com dinheiro. Gente, ilusão mesmo, né? Enfim, que mundo que vive, que acha que os pais não, aqui do Rio, vamos deixar, sim, um adolescente de 14 anos simplesmente se mudar pra algum outro lugar, vamos bancar a vida dele lá e é isso, né? Difícil. Mas assim, as cartas mostram realmente isso, ele solicitando, ele desejando, ele querendo isso, o principal realmente foi isso. E, obviamente, a família não permitindo. Possivelmente eles tiveram algum tipo de conflito e desentendimento, isso sendo um ponto de preocupação para os pais, né? Isso foi uma questão para eles, para a família, tá? E os pais mesmo não permitindo e impondo, né, essa autoridade, obviamente, né?
Enfim, mais uma vez a gente tá falando de um jovem de 14 anos. Eu não sei se de início ele falou que ele mudaria ou só querendo viajar pra conhecer ou pra vê-la. Mas, de toda forma, essa autorização, essa permissão não acontecendo. E, gente, não tem como não falar também que não existia um sentimento. Por mais que a gente não queira rotular isso como um namoro, como pode, tinha 8 anos, né, eram crianças e tão jovens, dizer que ama e tal, né, não é possível, né, eu vejo sim que se não existia um amor, pelo menos um sentimento sim muito forte, isso não tem como a gente negar, né? Pelo menos as cartas estão mostrando isso. Então existia sim um sentimento muito forte e o tempo que eles alimentavam isso e com toda a fantasia jovem e adolescente, a gente sabe que isso pode acabar saindo de controle. A gente sabe que jovem tem uma visão diferente para tudo isso, tudo é muito aflorado, tudo é muito à flor da pele e achar realmente que é o amor da vida e que, sabe, não, a gente quer assim ficar junto para sempre. Isso não diminui tudo que aconteceu, não diminui o sentimento que eles tinham. Então, bom, as cartas mostram isso, é importante citar. Existia assim um sentimento muito forte, uma conexão muito grande que aconteceu entre eles. Enfim, que pode e com certeza colaborou para todo esse cenário, né? E o mais realmente para mim simbólico, né, é justamente esse cenário da conexão dos dois e sendo o ponto primordial para isso, né, o gatilho para toda essa situação, mas obviamente não justifica, tá, gente? Isso pode colaborar muito para duas questões. Primeiro, para isso ser feito, né? E, bom, um jovem, a gente sabe, mais uma vez, tudo fica fora de controle, sentimentos, hormônios e a cabeça, nada funciona direito, né? Então, já tem uma visão deturpada da realidade, né? Acha que é tudo, o fim do mundo e para sempre e eterno e, sabe, tudo muito, muito aflorado. Então, o próprio ato pode ter sido sim movido e motivado a isso, a essa conexão, esse sentimento. Todo mundo que tá contra a gente ou que não colabora pra gente ficar junto tá errado e é nosso inimigo, né? E não quer a nossa felicidade, a gente tem que lutar por isso. Então, foi o ponto principal, obviamente, para isso chegar a acontecer. E a falta de arrependimento também pode ser motivado, movido a isso, porque justamente eu tenho essa visão de que, então você não quer minha felicidade, então você não me ama. Então, se você não me ama, eu não tenho problema nenhum em fazer isso com você por conta disso, sabe? Então, até mesmo isso, essa conexão colabora para a frieza e para a falta de arrependimento do que fez, porque tem a convicção que foi a coisa certa. Se tem alguma coisa aqui entre nós, tem que ser removido e independente de qualquer coisa. Muito inconsequente tudo isso e bom, se a gente for tentar, né, nós adultos vendo essa situação, encontrar uma explicação racional, não vai acontecer. Então, eu não acredito que ele tenha mentido sobre nada no que diz respeito a isso e a motivação, o que foi feito, como foi feito, por que foi feito e etc. Porque tá tudo muito claro no que diz respeito a isso.
Foi um plano, obviamente, aí dos dois. E a gente poderia, sim, discutir o peso e a influência do ambiente online, jogos e tudo mais. Isso pode ter influenciado? Pode. Tudo isso pesa na formação psicológica, mental, emocional e equilíbrio e noção do que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é. Tudo isso. Mas a gente também tem que parar para pensar que não é só por isso. Antes desses jogos existirem, da internet existir, esse tipo de coisa já acontecia. De gente cometer esse tipo de ato porque a família não aceitava, não permitia o relacionamento. Né? A gente tem exemplos, até mesmo de casos, de pessoas que tiraram a vida dos pais por conta disso também, né? Ou, enfim, influenciados ou conectados a outras pessoas que não necessariamente conheceram virtualmente. Então a gente também não pode colocar isso como o vilão, porque na verdade não é. Não é, pelo menos não apenas. E que isso pode acontecer até mesmo em outros ambientes, em outras circunstâncias, em outro tipo de situação. Então, eu acho que colaborou, mas não se trata só disso. Porque até mesmo se eles se conhecessem pessoalmente, de repente, isso poderia acontecer se ela fosse só uma coleguinha de escola dele e os pais não permitissem o relacionamento porque eles são muito jovens. Isso poderia acontecer. Então, eu acho que a gente não deve colocar isso como sendo um problema. Agora, no caso deles, isso colaborou? Sim. E principalmente no que diz respeito à influência interna do ambiente, o que consome, de que forma que isso deturpa a noção de realidade e, de consequência, acaba banalizando muita coisa. E pode ter tido, sim, influência direta de outras pessoas. Agora, eu não diria que outras pessoas mandaram que ele fizesse, ou que ele fez porque outras pessoas mandaram, ou que havia todas outras coisas, outras pessoas aí por trás, assim como a gente já viu acontecer. Organizações, né? Eu não vejo que é esse o ponto, tá? Eu não vejo que é esse o ponto. Eu acho que tem influências negativas, sim, dentro dessas plataformas, de jogos, etc. Comunidades. Isso pode colaborar porque dá força, né? Apoio, né? E realmente dá um poder maior para a pessoa, porque tem pessoas ali que apoiam isso que ela faz e que acham que é legal, ou o que quer que seja, mas não foi o ponto principal, tá? Então isso também a gente tem que deixar claro. Eu não acredito que esse menino ele tenha alguma questão de origem mental ou psicológica que justificaria ou que ele não tivesse consciência do que ele fez. Não, eu acho que ele até mesmo é bem consciente. Não vejo nada de origem mental ou psicológica que poderia fazer com que ele fizesse isso. O que eu vejo, e que de repente algum psicólogo em algum momento pode acabar identificando isso, pode ser que ele seja uma pessoa fechada, isolada, num sentido das pessoas não terem acesso à cabecinha dele, à consciência dele. Então, isso pode justificar ninguém ter percebido. Eu já vou chegar lá no que diz respeito aos pais. Se a família já tinha catado alguma coisa, já tinha acontecido alguma coisa. Mas quem olhasse esse menino de fora, eu acho que não teria noção da missa à metade. 1/3 de tudo que ele pensava, ou nada disso. Pode ser que ele tenha algum tipo de coisa envolvendo ser sociável, ou de repente se mostrar para as pessoas, de repente dentro dele ser uma coisa, colocar uma máscara social para outras pessoas, mas eu vejo ele muito fechado, assim, dentro dele, sabe? Eu acho que aí sim tem um ponto e deve ter alguma coisa psicologicamente que explica isso. Muito fechado, frio, calculista, né? E de repente alguma coisa aí no sentido social, mas nada que colaborasse para que ele fizesse ou que ele não tivesse noção do que ele fez.
nada nesse sentido. Deve ter só alguma coisa no sentido aí social, dele colocar mesmo uma máscara, dentro ele ser uma coisa e se mostrar para as pessoas outra coisa, mas ele tendo grandes questões de origem interna, tá? Problemas assim dele mesmo. E às vezes é só uma pessoa, um ser humano que tem mais tendências. Nem sempre se trata de um transtorno, de um problema, nem sempre é psicopata, tá? Por mais que a gente olhe para essa situação e a gente pense que é uma coisa de uma pessoa com esse transtorno, nem sempre é. Já falei aqui com vocês sobre isso. Às vezes é só ruindade mesmo e a gente sabe que tem. Ele queria estar nesse relacionamento. Ele tinha planos com essa moça. E, mais uma vez, tudo que é contra isso é errado. Enfim, quem fosse um obstáculo entre eles iriam resolver aí o problema, segundo a visão deles. Então, quem se colocasse entre eles, possivelmente eles tinham essa noção aí, ou esse pacto de que seria removido do caminho, né? Eu tenho muito pra mim, gente, agora no sentido espiritual, no sentido kármico, o que quer que seja, eu tenho muito pra mim a sensação, tá? É que se não, com relação a essa moça, de toda forma, eles iriam se encontrar muito provavelmente. Se não da forma que foi, em algum momento. Em algum momento. Os afins, eles se atraem, tá? Os afins se atraem. Então, possivelmente, ele já tinha uma conexão com essa moça. E já era quase certo que isso acontecesse. Então, é aí o fogo e a gasolina, né? Eu não enxergo quem é pior nessa situação. Eu vejo que tem uma grande tendência dele ter sido muito mais influenciado por ela do que tudo. Mais uma vez, se não fosse essa conexão, se não fosse esse sentimento, se não fosse essa moça, isso não teria acontecido porque o objetivo era isso justamente para ficar com ela. Mas, em contrapartida, de repente, mesmo se ela não tivesse incentivado, né, falado e tudo mais, é algo que é dele. Até porque se ele fez, é dele, né? Ninguém faz nada só porque outras pessoas estão mandando o que quer que seja. Se não fosse uma tendência já dele, isso não teria acontecido. Então eu vejo eles como iguais, tá? Eu vejo eles como iguais. Quando eu tava vendo, né, e passando reportagem sobre esse caso, eu falei assim, cara, essa menina, ela manipulou ele, influenciou ele. Se ela não tivesse pressionado ele, isso não teria acontecido. Eu não vejo isso, tá? E, de repente, a gente fala mais aí sobre isso agora. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. São muitos pontos. Sobre a família. A família já tinha problemas? Eu acredito que não. No sentido de terem problemas com ele. De ser, de repente, uma família que não tinha paz, que não era harmônica, que não se davam bem. Eu não vejo isso. Não vejo isso. Inclusive, num sentido espiritual, né? Porque a gente para e pensa assim, bom, então eles tinham débitos, né? A gente tem muita visão de, porque era o karma da família, isso tinha que acontecer porque, de repente, essa criança foi vítima dos pais em outra vida e agora os pais pagaram pelo que fizeram. Eu não vejo nem isso. Tá? Nesse sentido espiritual, o que pode ter acontecido, segundo que a espiritualidade passa, é que possivelmente, muito possivelmente, não existia nada disso. O débito, falta, o falho, o que quer que seja, dessa família com esse menino. Eu acho que houve essa união e eles trouxeram esse espírito e reencarnaram sabendo disso, de todo o processo deles, mas muito por amor. Então, possivelmente já sendo o adolescente, um espírito com suas mais tendências, tá? Voltado, né, aí para um lado mais delicado, e a família, os espíritos afins, recebendo esse espírito por amor, de repente, com uma missão ou por vontade de tentar colocar esse espírito num caminho do bem, num caminho melhor. Mas eu não vejo necessariamente problemas entre eles que justificasse que esse filho fizesse isso, tá? Então, não vejo isso, eu não vejo que era um problema entre eles. E isso se explica e se justifica eu não ver que eles tinham um problema entre si, que era uma convivência sem harmonia,
que eles tinham muitos conflitos, que eles brigavam, que eles não se davam bem, que os pais não gostavam do filho, não tratava bem o filho não gostava dos pais. Eu não vejo isso. E isso, mais uma vez, se justifica também, porque quando é o oposto, quando existe esse karma e esse débito, num sentido de, bom, eles estão cientes dos riscos, ou até mesmo que, de repente, vieram pagar por algum débito, e hoje eles vão ser vítimas do filho, a convivência já não é boa, porque você sabe que você está convivendo com o seu inimigo. Então, já existe ali uma inimizade que não é de hoje. Então, nesse caso, eu não vejo isso. E, né, faz sentido com relação ao contexto geral, tá? Então, não vejo que existia débitos ou pendências. Pelo contrário, eu acho que esses pais receberam esse espírito por amor ou por tentar direcioná-lo ou colocá-lo num caminho melhor, correto. Então, eles em si não, mas pode ser sim que houvesse essa tendência de, se a gente for parar pra pensar, que já existia uma conexão dele com esse espírito dessa menina, até mesmo a justificativa e a explicação dela ser de tão longe, que era para não facilitar esse encontro dessas duas almas, desses dois espíritos, que se encontrassem não daria bom. Então, a espiritualidade até mesmo, né, dificultando esse encontro, esse processo, mas sendo uma prova que provavelmente eles teriam que passar. E como eu falei, muito possivelmente eles se encontrariam de alguma forma. Se não fosse desse jeito, se não fosse online, quando foi, como foi, em algum momento na vida. Seja pela internet ainda, ou seja, se esbarrando em algum lugar, possivelmente. Então, eu vejo muito mais o desafio, o problema, sendo dele, desse rapaz, e possivelmente com essa moça também, né? No sentido aí de serem cúmplices de uma forma ou de outra. Eu não vejo que espiritualmente ela tem a mesma responsabilidade que ele, porque mais uma vez quando eu vi eu falei assim, cara, ela pressionou ele, né? Colocou ele contra a parede, se você não fizer isso, você não me ama, né? Mas eu não vejo isso, tá? Eu não vejo isso espiritualmente, a espiritualidade dizendo que, bom, a escolha foi dele. Foi ele que pegou lá com as mãos dele e fez. Então, não, ela obviamente vai pagar pela parcela de responsabilidade dela nessa situação. De uma influência negativa, de ser cúmplice desse tipo de situação, mas quem fez foi ele. Então, né, não existe a mesma parcela de responsabilidade. Cada um vai pagar por aquilo que fez, né, proporcional ao ato que cometeu. Agora, vamos lá. Falei sobre a convivência deles ser tranquila e tudo mais, possivelmente deles não ter nenhum problema. Inclusive, eu diria que é harmoniosa e tranquila, tá? Eu realmente não vejo problemas na família. Não vejo que, de repente, os pais não tratavam ele bem. Às vezes pode acontecer, né? Já vimos casos assim, em que, por exemplo, alguém da família maltratou a pessoa e ela usa isso como motivação. Não é o caso, tá? Eu vejo, pelo contrário, a família bem harmoniosa e possivelmente nada acontecendo. Mas, contudo, entretanto, todavia, possivelmente eles viram alguma coisa. De repente, em todo esse processo, ele querendo viajar, ele querendo mudar, ele querendo ir para outra cidade, de alguma forma, possivelmente a mãe desconfiava de alguma coisa, a mãe tinha alguma ou intuição. Pro pai, tava tudo certo, tudo tranquilo, né? Eu vejo que o pai, de repente era quem tinha menos preocupação com tudo isso. Às vezes, a gente sabe que homem tem essa visão com o filho homem, normal, tá com namorada, né? É até motivo de orgulho. Faz parte, né? Enfim. Então, vejo o pai muito tranquilo com relação a isso, mas a mãe tava incomodada, ou a mãe chegou a ver alguma coisa. A mãe pode ter visto alguma coisa. Porque eu vejo que tem grandes chances de eles estarem cientes do plano. Eu não sei se viram alguma conversa, se eles chegaram a presenciar alguma coisa. Mas existia a consciência do ato. Ou seja, que ele estava com tanta raiva deles que poderia estar planejando fazer alguma coisa com eles. O que disseram. Se levaram em consideração ou não, são outros 500, tá? Que às vezes você vê isso, só tá com raiva, né? Faz parte e tal, você nunca vai pensar.
Seu filho realmente vai ter coragem de fazer isso com você. Mas isso eu vejo. Isso eu vejo preocupação. E eu vejo eles ficando cientes e descobrindo alguma coisa com relação a isso. Tem grandes chances deles terem visto ou terem descoberto, vamos dizer assim, mesmo que não tivessem levado em consideração, algum plano ou algo que ele tenha dito sobre os pais, sobre o que ele queria ou não fazer com os pais. Mas, provavelmente, eles consideraram. Eu vejo muito esse aspecto, possivelmente, da mãe. A mãe ficando mais preocupada. A mãe ficando mais preocupada, ela não ficando bem com isso, ela desconfiando, ela... Provavelmente ela foi, falou com o marido tranquilizou ela. É assim mesmo, faz parte, tudo certo, sabe? Só tá apaixonado, não deve ter dado confiança. E enfim, isso não é um juízo de valor, eu tô falando com relação a como as coisas aconteceram, tá? Então eu vejo a mãe descobrindo, ou a mãe ficando ciente de alguma coisa, falando pro pai sobre isso. Ele não deve ter dado confiança, tranquilizado ela e, enfim. E estamos aqui, né? Mas existiu sim, existiu uma desconfiança ou uma descoberta deles com relação a toda essa situação. Possivelmente eles só não sabiam que ele teria coragem de fazer alguma coisa. Ainda tem alguma coisa que está oculto nessa situação, pode surgir mais alguma coisa, de repente, envolvendo provas, informações, mensagens e possivelmente envolvendo a família, que traga mais informação pro caso. Tem alguma coisa que ainda tá oculto, tá? Eu não vejo as autoridades descobrindo tudo. Ou até mesmo que veio à tona, né? No sentido de todo mundo saber que muita coisa pode estar em segredo de justiça, eu não sei. Mas ainda tem coisa que vai vir a público, tá? Ainda tem coisa a ser revelada sobre esse caso. De repente, sobre a ciência dos pais, sim, né? Sobre todo esse cenário que eu acabei de falar. Ainda tem coisa para surgir nesse caso, movimentações ainda vão acontecer, podem ter certeza que alguma coisa ainda pode ser revelada, alguma coisa ainda pode vir à tona. Não necessariamente que vai mudar muita coisa, mas de informações novas, né? E novos desdobramentos sobre esse caso e principalmente no que diz respeito aos pais em si, de repente, tendo conhecimento de que não era tão oculto assim para eles. Eu acredito que os pais dele já tinham conhecimento dessa relação, né? Dessa conexão e dessa moça já há um tempo, inclusive. Então, eles não estavam completamente alheios a essa situação. Mais uma vez, obviamente, ninguém vai pensar que seu filho vai fazer uma coisa dessa com você. Mas, provavelmente, do relacionamento eles tinham consciência e, enfim, a partir de um certo ponto, de repente, quando tudo isso aconteceu, recentemente, a mãe, principalmente, pode ter tido acesso a alguma coisa e tudo isso que eu falei pra vocês. Agora, deixa eu ver aqui rapidinho com relação ao futuro dessa situação. Se tem alguma coisa, né, aí que as cartas podem dizer pra gente sobre o futuro. A gente sabe que não vai ficar preso, né? Vai pagar aí, né, cumprir essa medida socioeducativa de no máximo 3 anos, às vezes nem 3 anos fica. Se cumprir 3 anos, vai sair com 17, ainda vai ser menor, e enfim. O receio das pessoas sempre é, tá, aí sai, né, já tem essa tendência, comete mais algum crime, como que fica? Vamos lá. Sobre o futuro desse adolescente, o que vai acontecer com ele daqui pra frente. Ele vai ficar aí, né, recluso, depois que ele sair. Vamos ver se tem algo que as cartas nos dizem sobre isso.
Ai, ai, ai. Então, assim, é realmente esse o cenário, né? Uma hora ele vai ser solto, daqui a pouco, não demorando muito. Possivelmente ele ficando com a avó, possivelmente ficando com a avó. Eu vejo uma pessoa próxima, mais velha, então possivelmente sim, uma figura materna. Agora, gente, é importante, né? Eu tinha visto isso na outra leitura e acabei esquecendo de falar mais uma vez, é muita coisa. Muita informação. Se a gente não fala, né, alguma coisa a gente acaba deixando pra lá. Por isso que às vezes eu tenho que colocar tanta observação no meio dos vídeos, porque eu acabo lembrando de algo que eu não falei. Jéssica, tem chance dele se arrepender? Sim, tem. Tem. Por quê? Mais uma vez, não é algo que ele tinha contra os pais. Os pais eram um obstáculo dele para esse relacionamento. Aí ele pode ser frio, calculista, o que for. Mas uma hora a consciência pesa. Uma hora vem, né? Tem grande chance, sim, dele se arrepender? Tem. Inclusive, influência espiritual ou religiosa. Eu não sei se a família sendo religiosa e, de repente, né, colocando ele, por exemplo, na igreja, se tendo alguma influência religiosa nisso, na recuperação dele, na consciência dele, ou que ele tenha arrependimento, ou que ele diga que ele mudou, que ele não faria mais, que hoje ele é uma nova pessoa, lá na frente, né, no futuro. Sim. Então, ele encerrando o débito dele com a justiça, porque pela lei é isso, vai ficar no máximo 3 anos e acabou. Não vai ter mais nada a dever para a justiça, pelo menos para nossa. Vai estar livre, né? Vai seguir a vida dele. Obviamente vai ter algumas dificuldades com isso, né? Porque não é porque você vai ficar livre que você vai deixar de ter essa marca pro resto da vida. Ah, Jéssica, mas ninguém tem acesso à identidade deles. Você pode ter certeza que vamos saber. Sim, logo mais, tá? Vamos ficar sabendo. Nem que seja quando ele ficar maior. Em algum momento a gente vai saber sim. Então, e principalmente no lugar, né? Que tudo aconteceu, as pessoas que conhecem, não tem jeito. Não tem jeito, não vai ficar anônimo por muito tempo. Então vai acabar sofrendo as consequências, as sequelas do ato que ele cometeu. Mas tem chance sim de mudança e recuperação, tá? Num sentido dele se arrepender. E aí, bom, fica com vocês, né? O julgamento de se isso é bom ou ruim, se isso muda alguma coisa, o arrependimento dele. Mas vamos lembrar que todo mundo tem direito a se arrepender, né? Isso não vai tirar de forma nenhuma o peso do ato que ele cometeu. Complicado, né? Mas é isso, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro no que diz respeito a esse caso, da melhor forma possível. Qualquer dúvida que tiver ficado, coloca aí nos comentários, que no que eu puder eu esclareço e bato papo aí com vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário pro próximo vídeo e o seu like se você não deixou no início. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.